Graça e paz, queridos, vamos embora? Vamos nessa. Nós estamos vivendo normal, né? No começo todo mundo empolgado, todo mundo firme e forte. No meio do caminho as pessoas começam a abandonar o barco. As facilidades. Eu vou tirar o estudo da internet. Eu vou colocar. Eu já tenho uma conta no Hotmart e eu vou colocar na Hotmart e eu vou dar, que o Hotmart é só com senha de acesso. Aí eu vou dar senha de acesso para quem realmente justificar, porque não é justo você que sai da sua casa, se esforça, que vem para a aula e aquele que pode não está aqui. Sim. E até porque a aula no vídeo é uma coisa, a aula presencial, tanto que na última aula eu dei uma pausa, né? Só recebeu a instrução que foi dada quem estava aqui. Quem não estava presente não recebeu a instrução que foi dada. Então existem coisas assim, não é por maldade, é por respeito a você que está aqui. Agora é claro, está trabalhando, estou enfermo. Gente, a gente vai abrir e vai mandar o link, né? Mas para instigar o gostinho da galera, a gente vai soltar só uns trechinhos de impacto aí, tá bom? Não é maldade, não é comércio, é valorizar aquilo que Deus dá pra gente. Porque se tem uma coisa que ninguém toma de você é conhecimento. E se você abrir mão do conhecimento, você está abrindo mão do seu próprio crescimento. Então eu preciso valorizar você que se dedica, que está aqui todo dia, cansado, vindo do trabalho. Tem dia que eu também venho do trabalho estressadíssima, mas vou confessar uma coisa para você. O melhor dia para mim é sexta-feira. Porque todas as vezes que eu me forço a preparar o estudo, eu aprendo cada vez mais. E diferente de muitas pessoas que começam a ler Bíblia tendo sono, eu começo a ler Bíblia e eu perco o sono. Porque é aí que eu quero descobrir ainda mais, entendeu? E é isso que eu quero. Essa semana eu tô até contando pro pessoal lá um pedacinho, dos trechos. Eu não quero que as pessoas sejam como eu. Estudo demais. Não. Mas eu quero que gostaria que as pessoas tivessem em si o despertamento que eu tenho, essa paixão que eu tenho pela palavra. Eu gostaria que as pessoas também tivessem essa paixão por Cristo, pelo reino. É isso que eu quero. Eu não quero que sejam como eu sou, porque ninguém vai ser igual, cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito, mas eu gostaria que as pessoas tivessem até mais do que eu, paixão por Deus. Então, se eu puder influenciar as pessoas para alguma coisa, que seja para isso, para influenciar, a amar as pessoas e amar o reino de Deus. Então nós vamos terminar, espere em Deus. Nós já estamos no século XIX da igreja, certo? E nós estávamos falando sobre a teologia. Teologia da prosperidade e a que foi inventada para combater a. Vai falando. Evangelismo, teve um movimento que foi levantado. Ortodoxia, né? Ortodoxia. Isso, muito bem, vamos lá. No século XIX é importante a gente saber que quando os países europeus, França, Europa, que colonizaram principalmente a América, o Brasil, por exemplo, eles tinham uma política de comercialização muito forte. E como a política era muito dominada pela religião, influenciada pela religião, porque as pessoas elas têm duas coisas que o sistema usa para manipular pessoas: religião e educação. A educação é a falta dela, ou te educar de uma maneira sincrética, de uma maneira que você pense como é. Entende isso? Não. Só existem duas formas de você manipular pessoas: pela educação, a forma como você cria, a forma como você gera isso nela, e pela religião, a credibilidade, a crença que você gera nas pessoas. Então, uma das formas eu estava até ouvindo uma entrevista do Lula, né, que ele estava indo na China. Ele disse que essas novas ligações de comércio que ele está fazendo com a China já é viabilizando uma nova ordem mundial. Eu ouvi isso hoje numa declaração dele, né? Depois vocês pesquisem lá. E o que é isso? A globalização. O que é a nova ordem mundial? É a globalização. Uma única moeda para todo mundo,
centralizado, representado por todos os países, entende? Como a ONU tem, como o grupo, que agora antes era grupo 8, né? Agora acho que é 20, grupo 20, 22, alguma coisa assim, né? Economicamente falando. Então é uma moeda, uma política, a unificação dos povos. Isso aqui não é nada de novo. Antes dessa questão começar a acontecer, o que França e Portugal, os países europeus, fizeram principalmente com o Brasil? Nós não vamos permitir que protestantes venham para o Brasil. Porque a Igreja Católica veio para cá. E a Igreja Católica, ela queria fazer o quê? Ela andava de mãos dadas com o Estado, então ela pensava como Estado, o Estado pensava como religião, e eles, de certo modo, eles manipulavam as pessoas para ter os resultados que elas queriam. Quando eles começaram a fazer acordos comerciais com a Inglaterra, e a Inglaterra é um polo protestante muito forte, que muitos cristãos avivalistas vieram da Inglaterra, quando eles começaram a fazer comércio, uma das coisas que a Inglaterra abriu é a crença. Então eles têm que ter liberdade, nós também precisamos levar a gente com a nossa crença, uma liberdade de crença. E quando eles abriram os comércios com a Inglaterra, eles abriram o leque para que os protestantes pudessem vir para o Brasil, de forma legal. E daqui os primeiros que vieram para o Brasil foram os alemães, trazendo o protestantismo para o Brasil, né? E só que eles colocaram uma regra, essa regra, se eu não me engano, ou está na Constituição ou está na lei civil. Qual é a regra? Que qualquer igreja que veio de fora, ela não pode ter a mesma caracterização estética de uma igreja católica. Faz sentido. Claro que faz sentido. Tipo assim, vou explicar de forma bem chula. Você pode vir trazer sua igreja, mas sua igreja vai ficar no galpão, vai ficar numa casa, mas um templo é só para as igrejas católicas. Nada de arte, nada de pintura, nada daquelas coisas bonitas e belas que tinha nas grandes igrejas, até para que haja que as pessoas saibam diferenciar. E é isso. Beleza. Porque a Bíblia diz que Deus não deseja construir nenhum tipo de templo. Que o único templo que Ele deseja restabelecer e restaurar é o de Davi. E para quem não sabe, Davi não construiu templo nenhum. E foi justamente por isso que ele disse que o único templo que eu quero restaurar é o de Davi. Mas Davi reconstruiu o templo? Nenhum. Quem construiu foi Salomão. Quem construiu o tabernáculo foi Moisés. Quem depois construiu um novo templo foi Herodes. Mas Davi não construiu templo nenhum. Porque na época de Davi, ele estabeleceu uma tenda, chamada Tenda do Encontro, desde a época de Moisés. E ele estabeleceu turnos de adoração 24 horas para a adoração do templo. Quando vem Salomão, estabelece e já institui tudo aquilo. Mas enfim, isso é só para que fique claro. Deus fala que não habita em templo feito por mãos de homens. Porque o templo hoje não são paredes, o templo é a nossa vida, tá? Quando o protestantismo vem para cá, e aí a gente já falou sobre as duas guerras principais que se estabeleceram, e vem, o que acontece? Com a industrialização, o povo criou muita racionalismo, as pessoas colocaram muita fé, falando, mano, agora a gente vai dar certo, agora a gente vai vencer, agora a gente vai crescer, agora a gente vai prosperar. Porque aquilo que o agricultor levava, um mês para fazer, com as máquinas, ele produzia uma semana. Então, a fé das pessoas estava naquilo que eles poderiam produzir, na racionalidade, nas maquinários, na industrialização. Então, eles acreditavam que eles iam prosperar muito. Então, quando a era da industrialização, do racionalismo vem, o povo cristão começou a acreditar que era a mão de Deus, gente. Claro. Mas quem pode negar que uma facilidade na nossa vida não venha de Deus? Quem pode dizer que um carro, que eu não sei viver sem, não é uma providência de Deus? Quem pode dizer que sei lá, me fala alguma coisa útil? Hoje em dia dá o celular. O celular? Pode ver tranquilo, irmã. Assim, o carro a gente vive sem? Claro que a gente vive sem, mas ele é uma mão na roda, ajuda muito. Ajuda
O celular, a gente vive sem? Eu tenho dúvidas quanto a essa geração, mas a gente vive sem. Eu sou da época do orelhão, gente. Do orelhão de ficha. Cartão era modernidade. Mas teve, não tinha celular. O primeiro celular não tinha jogo. O primeiro telefone, você tinha que fazer plano de expansão. Você pagava 300 vezes para ter um telefone em casa. Era caríssimo, né? Putz, telefone dentro de casa, né? Oi, era só a classe média e alta que tinha. Então quando a pessoa começou a olhar aquilo, ele falou, é Deus o negócio. E sim, Deus nunca deixou de governar o mundo, Deus nunca deixou de criar as coisas. Na verdade, tudo que Deus fez foi preparando para a volta dele. Primeiro, quando a gente começou a história da igreja, eu falei que aquele período da pavimentação das estradas que Roma fez, do silêncio de Deus, era Deus preparando o caminho para o evangelismo. Quando João começa a pregar e começa a falar a respeito do Cordeiro, era João preparando o caminho do Messias. Então tudo que vem acontecendo é Deus preparando o caminho para a volta dele. E como ele faz isso? Eu vou dar naquela época a gente não tinha carro. E as pessoas andavam a pé quilômetros para evangelizar. Hoje, a gente tem carro, vai buscar a galera, a gente tem internet, a gente prega evangelho. Então, assim como isso pode fazer mal, também faz bem quando é bem usada. Tanto é que quando começou as coisas, a televisão, e a gente está falando disso, quando começou o protestantismo e veio para cá, e aí começou por causa do racionalismo e tudo mais, com as guerras, o que aconteceu? O povo começou a empobrecer. O povo, em vez deles começarem a prosperar, as pessoas começaram a regredir. Então toda a fé que eles tinham, poxa, era Deus, é Deus, eles começaram a desacreditar. Porque com a teologia liberal não é só a teologia da prosperidade, gente. Eu falei de teologia da prosperidade porque acho que isso é que vem até hoje. Né, que é uma coisa que eu pessoalmente me incomoda muito. Mas a teologia liberal não trata só da teologia da prosperidade. A teologia liberal é aquela teologia que dá a interpretação daquilo que você acredita. Eu vou pegar a Bíblia, por exemplo, o pastor vai ler o mesmo capítulo que eu, o mesmo versículo que eu, ok? Mas ele tem uma visão mais, digamos assim, política. Aí ele vai pegar aquele texto e vai interpretar conforme a percepção política que ele tem. Eu tenho uma visão mais econômica, por exemplo, eu vou pegar aquele texto e vou interpretar com uma visão mais econômica. A pastora Sandra, ela tem uma visão mais família, ela vai pegar o mesmo texto e vai interpretar aquele texto com uma visão mais familiar. Então a teologia liberal, ela dava liberdade para as pessoas interpretar a Bíblia de acordo com aquilo que ela sentia. Porque isso era mais aceito pelas pessoas e pela sociedade. Então o maior mal da teologia liberal não é nem a teologia da prosperidade, é a teologia da liberalidade, que a gente vive até hoje, né? Se eu acho que uma coisa é ruim, eu vou usar textos sem contextos, vou basear aquilo para fundamentar aquilo que eu acredito e vou dizer para você que é ruim. E vou usar o texto da Bíblia para te provar que aquilo é ruim. Como, por exemplo, a tatuagem. Como, por exemplo, a tatuagem. Para esclarecer, é pecado? Não. Convém? Não. Você faria de novo, pastora? Jamais. Estou falando de novo porque eu tenho. Jamais. Mas qual é o sentido? A Bíblia fala pra gente... As pessoas usam textos dizendo que na época eram escravos, né? Mas as mulheres no Novo Testamento, na época grega, era honra. Elas usavam a rena para se maquiar em festas de casamento. Então, se a gente for usar a Bíblia em sua cultura, não tem nada a ver.
Se for assim, só Velho Testamento, não vou usar brinco, gente. Porque os escravos eram marcados com brincos. E o símbolo da casa. Era a tatuagem e o brinco. Então a gente não vai usar mais brinco. Beleza? Mas aquilo é cultural. É cultural, igual na época do feudalismo. Os senhores feudais, eles escravizavam os seus gados e os escravos, eles também marcavam. Entendeu? É cultural. Eu aconselho fazer tatuagem de maneira alguma. Porque a tatuagem é mais que você marca o seu corpo, você está fazendo uma declaração. Dependendo do que você está marcando o teu corpo, você está fazendo um ato de idolatria. Se você é ignorante, ok. Mas se você conhece a Bíblia, eu tenho 5 tatuagens, para quem não sabe. Cada uma tem um sentido. É bíblico? É errado? Hoje, não me acusa, mas eu jamais faria de novo. E se eu pudesse retroceder, por mais lindo que eu ache, eu não faria. Tá claro? Mas é pecado? Não, não é. Agora eu vou lá, vou tatuar o nome do meu pai, por exemplo. O que eu estou fazendo? Idolatria. É pecado? É. Percebeu a diferença? Ih, Jesus. Eu tenho uma rosa de sarão. Vocês lembram da rosa de sarão bíblica? Eu fiz uma rosa de sarão. Falando que eu sou o jardim de Cristo. Eu sou do jardim, eu sou a rosa do jardim de Cristo. Eu fiz a rosa de sarão. E fiz a estrela de Davi. Menos mal. Não, irmã? Menos mal. Mas eu estou marcando o meu corpo, eu estou fazendo o quê? Eu estou declarando uma idolatria aquilo que eu estou marcando. Percebe a diferença? Aí as pessoas, a teologia liberal vai lá para o Novo Testamento e diz que Jesus era tatuado porque na coxa dele está escrito Rei dos Reis. É verdade! O Jesus moderno é tatuadão. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Uai, teologia liberal, interpreta a Bíblia do jeito que eu quiser, está escrito que na sua coxa. Percebe? O quanto a igreja. Agora a gente está entrando na igreja moderna. Nós falamos da igreja medieval, nós falamos da igreja ortodoxa, nós falamos da igreja na época feudal, nós falamos da igreja primitiva. Pode falar? Pode falar. Porque eu tenho uma amiga que ela é da Adventista e eles não comem carne de porco, porque está escrito na Bíblia. Está. Está. Eu sei que está, mas não tem nada a ver. Claro que não. Vou explicar. É aula, gente. É aula. Estou falando para os meus internautas. É aula. Tô ficando chique, gente. Eu tô ficando chique. Agora tem que falar com a internauta. Pastora, a senhora não fala com a gente? Não, vou falar. Sejam bem-vindos. Eu me acostumo com essa modernidade. No Velho Testamento, antigamente, os judeus, culturalmente, animais sujos, eles não comiam carne de porco e algumas carnes que vinham, que estava listado na Bíblia, pela lei de Moisés. Tanto que quando no Novo Testamento, quando Pedro tem uma visão, e aí Deus apresenta para ele que tipo de coisa? Comidas que eram proibidas no Velho Testamento pela cultura judaica. E aí Jesus responde para ele: como você pode considerar imundo aquilo que eu já purifiquei? É óbvio que o sentido, o contexto teológico, Deus não estava falando da comida. Ele estava falando das pessoas, da humanidade, porque Pedro era muito religioso, demorou para sair, né? Ele achava que era só os judeus. Ele achava que o evangelho era só para os judeus. E a visão que ele teve era mostrar: não, os índios eu posso purificar, assim como eu te purifiquei. Então é esse o contexto. Posso comer? Eu amo carne de porco. Entendeu? Não tem nada a ver. É a mesma coisa que você fala assim pra mim: pastora, comida de festa junina, posso comer? Tem gente que tem dúvida ainda. Há controvérsias. Você sabe que aquilo é consagrado? Então, algumas... Você vai comer pra quê? Você faz em casa? Qual o problema? Você tá fazendo
fazendo em casa? Então não é consagrado. Então não é consagrado. Você pode comer. Agora, olha a gravidade das coisas. Você vai comprar uma roupa. Você sabe quem confeccionou? Não. Você sabe se o costureiro é macumbeiro, se ele não é, se ele consagrou, se ele é mãe de santo, se ele não sabe. O que você faz quando você compra uma roupa? Pronto. Você pode comer de tudo, pode vestir de tudo, pode fazer de tudo, desde que ore e consagre ao Senhor. É isso. Deus purificou? Está purificado. Agora, se eu sei que o pessoal está lá, gente, pelo amor de Deus, aí ninguém aqui é burro, ignorante, no sentido de conhecimento. Se eu sei que eles estão fazendo aquilo, é uma idolatria, é consagrado, é uma oferenda a um Deus, eu vou lá contribuir para atuar com isso? Aí é pecado. Tipo um Cosme da vida. Tipo Cosme e Damião da vida. Tipo festa junina mesmo. Festa junina. É consagrado. Não aquela festa junina de rua, né? Porque eu peguei essa época. Você pega a família de rua, você faz um crentão, eu faço uma pipoca doce, você faz um milho, um negócio, aí brinca aquelas criançadas todas, vem tudo pra rua. Não tem nada consagrado, ali é uma brincadeira. Só que assim, qual é o sentido da festa junina? O que é festa junina mesmo? São Pedro, São João, São Pedro. Gente, idolatria. Pra quê? Se você pode comer pipoca o ano inteiro. Percebeu? O ano inteiro. Por que tem que ser na festa junina? Aí você percebeu? Ai, mas é pecado? Não convém. É idolatria. E a gente faz pela inocência. Mas agora vocês não são mais inocentes, viu, lindinhos? A gente chegou a fazer até na igreja. Aí vocês fazem. Não, vou Gente, falar. eu tenho uma receita de Não crentão. vou defender. Agora eu não vou defender, eu tô aqui pra falar a verdade. Tá cheio de igreja que faz a mesma pataguada, Ainda tá na imita o inocência. mundo, só muda o nome. Ponto. Aí eu te falo, tá certo? Biblicamente falando. Certo, tá, né? Uma hora vai cair os canos dos olhos. Não, eu não estou julgando ninguém, eu estou falando da atitude. Tá certa? Não está. O que é isso? Teologia liberal. Ficou claro que é teologia liberal com exemplos práticos, não é? Porque a teologia liberal é aquilo que agrada ao homem. Eu mudo o nome, mas estou fazendo a mesma coisa. Não, mas eu não estou adorando a santo nenhum, estou adorando ao santo dos santos. Deixa de ser hipócrita. Percebe? É isso. Faz parte da aula, não fugimos da aula. Pastora Mirella, Não sei nem fazer uma pergunta. Pode fazer, a aula é para isso. Você falando sobre idolatria, mas se for assim, você marca seu corpo com uma pessoa que marcou sua vida. Vamos assim pensar, se sua mãe é uma pessoa que foi muito importante para você na sua vida e é a essência da sua vida. É uma Você precisa marcar. idolatria? Claro que é. Você precisa marcar o corpo para dizer isso? Não dizer. Se você mas fez na sentir isso. inocência. né? Não, ó, deixa eu falar. Você fez na inocência, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Eu não fiz isso, não fiz isso. Eu estou querendo dizer para mim ter uma Noção. a respeito É idolatria. dessa idolatria. É idolatria. É porque você precisa de uma imagem para lembrar da pessoa. Na verdade, a idolatria vai em torno disso. Você precisa de algo para lembrar. Você não tem essa necessidade. Você ama. Não é só lembrar. Deus é Mostrar. Deus. A gente sabe Quanto que ele é Deus, importante mas pra não você. tem a imagem dele. Você não precisa disso. Aí eu preciso trazer a memória dela. Você traz a memória dela com a sua vida. Tendo uma vida digna. É assim que você honra, é porque ela não está vendo mais nada. Se ela está viva, amém. Se ela está morta, não está Não, mais tá nada. vivo. Não, eu estou dando já exemplos gerais. Então, Porque a maioria das pessoas fazem tatuagem, geralmente quando o pai ou a mãe falece, alguma coisa assim. Então, Aí faz assim, é um ato para eternizar, já está eternizado no coração. A Bíblia é clara, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. É pecado? Depende. Se for idolatria, não importa, mãe, filho, irmão. Eu acho que é pecado a partir do momento que você tem pecado. conhecimento. Quando você não tem conhecimento, Não, mas a gente não pode falar. Ignorância, Deus não leva em consideração nem da ignorância. Ela não correu risco, né, irmão? não, tô perguntando Mas a por isso, pessoa- pra mim saber o que ele Isso eu sei que você é polêmico. De esposa não é idolatria, não. Ah, não. Depois, ela foi nome da esposa do grandão aqui. Outro dia. Não é idolatria, não, é loucura. Tem atos idólatras que perdem o amor Isso é
realidade precisa mesmo. Não precisa, meu irmão. Não, verdade. Com certeza. Isso daí é até uma demonstração de carência de alma. Misericórdia, eu tô falando da minha vida. Não tem que mostrar. Né? Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não seja isso, não pensa. Eu já abri esse debate já falando que eu tenho 5. Eu tenho 8. Mas então. Você deu, aleluia! Mas para quem tem conhecimento, eu entendi. Tem conhecimento. Então é isso. É pecado? Não, não é pecado tatuar. Mas dependendo do que você tatuar, é pecado sim. Idolatria. Desde que você saiba o que você está fazendo. Porque você nem sabe o que está fazendo no ato de idolatria, entendeu? Exato. Essa é a Isso parte. eu perguntei. Essa Por isso é que a eu parte às do vezes tempo da você tem noção ignorância. de uma idolatria no respeito. Meu irmão, Pelo olha a seu partir do sentimento. momento que a Bíblia diz assim: se você não é capaz de abrir mão da sua mãe, dos seus pais, do seu filho, da sua esposa por amor a mim, você não é digno de mim. Não é grave, não. Então, é isso aí. A Bíblia, essa semana eu fui tão confrontada, é só a graça de Deus. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. A Bíblia não é romance. A Bíblia não é o que eu quero que ela seja. A Bíblia, ela não é um manual motivacional, embora ela nos motive. A Bíblia é um manual de vida. E nem só isso, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o verbo, a Bíblia é o próprio Cristo. Desrespeitar a Bíblia, você está desrespeitando Cristo. E mais do que isso, é poder de Deus revelado. Ela só lida, ela não praticada, é só um livro. Mas ela vivida é Cristo revelado ao mundo. Então é muito sério. Só que essa geração de hoje, é chamada de geração Nutella, que para quem gosta de Nutella é uma ofensa, né, para Nutella. Né? Para quem gosta de Nutella é uma ofensa, Nutella. Muito rasa. Pastor Hernandes Dias Lopes, esses dias eu tenho visto uma administração dele, ele disse uma coisa, ele estava no Conselho Geral de Pastores, ele estava ministrando, discipulando pastores, ele estava ministrando assim, ele disse assim: nunca na história da humanidade a igreja cresceu tanto em números. E foi tão rasa, é tão rasa em conhecimento e relacionamento. Boa parte disso a história nos conta. E a gente está aqui com a teologia liberal. E essa teologia liberal, agora ficou muito claro, né? Foi muito bom essas perguntas que vocês fizeram, porque esclareceu a teologia liberal. Que a teologia liberal, essa coisa da hipergraça, da mega graça, e pá, Deus me aceita como sou. Não, Ele te chama como você é. Para mudar, senão Ele não falaria: vos necessário é nascer de novo. Gente, se Ele quer você do jeito que você é, por que você vai nascer de novo? Gente, é só pensar. Não, Deus aceita. Não, Deus te criou com uma personalidade sim, mas se a sua personalidade não foi tratada pelo Espírito Santo, você é só mais uma personalidade ambulante machucando os outros. Mas quando ela é tratada pelo Espírito Santo, moldada para o propósito, ela é uma potência no inferno, uma bomba no inferno. Entendeu? É por isso que o diabo nos tenta o tempo todo. Então é sério. Vem essa teologia liberal. Por quê? Porque o diabo é muito inteligente, mais do que nós todos. Falou: para que eu vou acabar com a igreja? Eu não preciso. Primeiro eu acabo com ela, dentro dela. Ela mesma se autodestrói. Eu brinco, mas é sério quando eu falo que o diabo senta para aprender com a gente. Eu imagino e falo assim: esse povo está me dando uns dias de folga. Deixa eu sentar, vou descansar um pouco, porque o meu descanso é 24 horas. Vou descansar um pouco, a galera está trabalhando para mim. Vai lá, filhão, é isso aí. Eu imagino o diabo assim, enquanto meu pai chora. E não pense você que Deus fica feliz. Não pense você que Deus fica feliz quando Ele tem que agir com justiça com o filho dele. Não pense você que Ele fica feliz quando Ele tem que corrigir um filho dele. Não pense você que Ele fica feliz quando Ele tem que pegar o filho dele, tacar no chão, pisar, amassar, para tirar todas as sequelas do mundo. Ele chora. Ele não gosta. Mas Ele nos ama. E por nos amar, Ele prefere sofrer para nos ter com Ele. Se isso não for amor, eu não sei o que.
Porque amor, não, vai lá, tá tudo certo. Isso não é amor. Isso não é amor. Quem ama, não deixa à vontade. Quem ama fala, quem ama corrige, quem ama pega no pé, quem ama tá do lado, quem ama insiste. Porque não quer ver morrer. Agora, se abriu mão, eu falo isso sempre pra galera aí. Meu, se você vê que eu já deixei de lado, porque não deixei de amar, porque a Bíblia fala que eu tenho o dever de amar. Aí virou obrigação, né? Mas se eu abrir mão, cara, eu vou perder tempo. A Bíblia fala que, eu falo sempre, nessa semana eu falo, pastora, você perde tanto tempo, vai viver sua vida, as pessoas não estão nem interessadas, eu trabalho pro reino. Eu trabalho pro reino. Não importa se é uma, se é duas, se é 10, se é 5. Se uma fizer a diferença, eu já estou no lucro. O que eu não quero é chegar diante de Deus e falar, olha as minhas mãos. Porque quem não estiver disposto a abrir mão da sua vida, por amor a Ele, não é digno dele. E a teologia liberal, ela vem justamente para dizer o seguinte, vamos andar no meio termo. Eu agrado a Deus e agrado a mim. Então eu vou distorcer a Bíblia de uma maneira que ela não me desagrade, mas que também dê umas alegrias para papai, né? Deixa ele ficar feliz, dá um sorriso um dia, não ficar tão triste comigo o tempo todo. E aí vem a teologia liberal, e aí o povo começa a falar assim, vou para a igreja para quê? A pessoa não quer mais ir para a igreja. Você assemelha alguma coisa com hoje? Porque eu vou para a igreja, eu quero prosperidade, eu quero sucesso, eu quero vitória. Não depende da igreja, depende dele. Aí eu não alcanço, me frustro. Não sou próspero. Aí eu fico só ouvindo palavras de efeito e não surte efeito na minha vida, porque eu não pratico. Porque eu quero que uma poção mágica mude a minha vida. Vou para a igreja para quê? Vou ficar aqui mesmo. Você não quer se esforçar para nada, né? Então, aí a gente vai entrar nessa questão de esforço. Marca aí, dedinho. Porque a gente vai entrar nesse assunto. Estamos falando da igreja moderna. Eu tenho 1 hora para falar da igreja moderna. E é pouco tempo, gente, para falar da igreja moderna. Pouco tempo. Aí a pessoa desistiu de ir para a igreja. Vou para a igreja para nada, a igreja não está mudando a minha vida. E não muda mesmo. Porque eu não vou para a igreja para ter a vida, para que a igreja mude a minha vida. Eu vou à igreja porque eu tenho uma vida transformada, porque eu tenho uma vida mudada e vou prestar conta daquele que mudou a minha vida. Mas não era esse entendimento que as pessoas já estavam. Não, eu vou porque Deus tem. Vocês já ouviram essa expressão? Vou reivindicar a palavra. Pois é, né? Quem a gente é para reivindicar alguma coisa de Deus? Tem que determinar. Faça as declarações, traz a existência, faz declarações de fé. É uma coisa. Determinismo é outra. É como se Deus fosse o nosso escravo e nós fôssemos o Senhor dele. Porque Deus tem, Deus não tem. Teologia liberal. Porque enquanto os capirotos lá dos antigos, medieval, feudalismo, os endemoniados, estavam vendendo indulgências, vendendo e tudo mais, e distorcendo e manipulando, fazendo do evangelho um comércio, até então não estavam descredibilizando a fé cristã. Eles estavam comercializando a fé cristã. Agora vem uma geração que não basta comercializar, tem que manipular. Não basta manipular, tem que subjugar. Não basta subjugar, eu tenho que satisfazer os meus próprios desejos. Que geraçãozinha. Mas sempre Deus esteve no controle da história. Sempre tem um povinho. Sabe uma coisa que a história conta, diz e é verdade? Todas as vezes que você bater de frente com o sistema religioso vai dar um jeito de matar você. Sempre. Quer exemplos? Jesus foi perseguido porque ele bateu de frente com quem? Com o governo de Roma? Com o sistema religioso.
E aí o que o sistema religioso fez com ele? Crucificou. Paulinho, nosso truta, nosso mano, Paulo de Tarso. Foi bater de frente com quem? Até com o Pedrão ele bateu. Um sistema religioso. O que fizeram com ele? Mataram. Pedro transformado. Mateus bateu de frente com quem? Sistema religioso. Os avivalistas, os homens, grandes homens da Bíblia, morreram por quê? Foram contra governos? Não. Bateram de frente com o sistema religioso. Todas as vezes que você bater de frente com o sistema religioso vai dar um jeito de calar a boca. Mas Deus continua no controle da história. Percebe? Deus sempre levanta alguém. Nem Deus. que alguém morra depois. Nem que morra depois. Verdade. Mas Deus sempre levanta um libertador. Desde o início. Desde. Não é só libertar do mal, da ignorância, do engano, da mentira. Deus sempre vai levantar alguém. E Deus levanta de quem você menos espera. Porque senão não seria legal, né? Deus não ia fazer. Né? Deus é extraordinário, gente. Deus não é qualquer um. Deus, ele faz, quando faz é pra chocar. Quando ele vem é pra surpreender. No meio de toda essa frieza, gente, depois da Reforma Protestante, depois dos grandes avivamentos, vem uma frieza espiritual extraordinária sobre o povo de Deus. Nunca houve uma demanda tão grande da igreja quanto nessa época. O povo debandou da igreja. Você está achando que hoje a gente está vivendo isso? Aquela época era pior. Eles debandaram. Ninguém vai querer saber de uma igreja, ninguém quer saber para nada. Mas Deus levantou um grupinho. Sempre tem uma galera. E essa galera se chama de evangelicais. Você já leu, né? Os evangelicais. Esses evangelicais é um movimento chamado evangelical. Eles começam a falar assim, um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, em 1906, ele se levanta em resistência com a teologia liberal. E quando ele se levanta por causa dessa coisa, eu não vou me sujeitar a isso, não é isso que a Bíblia diz, porque a Bíblia, irmãos, ela tem que ser interpretada no seu contexto original. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu sinto, não é o que eu entendo, não é o que eu tive de experiência, não é o que alguém me diz. A Bíblia explica a Bíblia. Percebe? Eu tenho a revelação e a revelação não vem do que alguém me disse no Google. A revelação vem do Espírito. E ela nunca vai ser contrária àquilo que a Bíblia diz. Se não está escrito no mínimo em 3 contextos, não textos. Isso se chama canonicidade. Não deve ser dado como base de doutrina. Quer um exemplo? Essa semana alguém me perguntou, porque eu fiz isso. E eu falei para a pessoa explicando, gente, a Bíblia explica. Essa semana foi uma vez. Gente, vou dar um exemplo. 21 dias no monte. Porque eu estava passando uma situação complicada. Estou dando um exemplo, tá? Como vocês aqui também. Tem gente que faz 50, não cumpre e a gente paga. Né? Os outros fazem promessa e a gente paga. Enfim, você faz no monte. Não estou falando, não sou contra monte, eu amo monte. Depende. Tudo depende, gente. Porque o monte também pode ser pecado, viu? Tudo, já vou chegar lá. 21 dias de campanha no monte, glória a Deus para alcançar uma vitória, misericórdia de Deus me alcançou, Deus agradou-se, aprove no coração de Deus me abençoar e eu alcancei a vitória. Significa que para eu alcançar a vitória eu vou ter que subir um monte todas as vezes 21 dias? Não. Quer dizer que eu só vou ter vitória se eu olhar no monte? Quer dizer que Deus só vai falar comigo se eu for no monte? Se eu for no monte para Deus falar comigo, você precisa se converter.
consigo ouvir Deus no monte. Como é que Aí você o pessoal está fala no lá? monte. Não é o meu caso. Monte é bíblico. Quando o que me move a ir a Ele não é porque lá Deus brada, porque lá eu venho graveto. Eu já vi graveto pegar fogo, que folha abrir, eu também já vi tudo isso. Que Deus se manifesta, não, porque Deus se manifesta no quarto da tua casa, Deus se manifesta no banheiro quando você toma banho, Deus se manifesta na pia da cozinha quando você lava a louça. Se você buscá-lo, você vai achar. O monte não é místico, No banheiro da empresa. mas as pessoas mistificam o monte, e isso vem da teologia liberal também. O monte é bíblico. Quando o que me move a ir ao monte não é nada porque Deus revela, porque Deus fala, porque Deus dá. Não, porque eu quero sair do meu conforto, eu quero sair do meu comodismo para me encontrar com Deus. O que eu poderia fazer na igreja. Mas eu só quero sair da rotina. Percebe? A diferença não. E eu amo o monte, viu? Ai, de eu falar contra monte, a pessoa está sendo instruída depois. Não, mas eu gosto de monte, de verdade, gosto de monte. Mas eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem como as pessoas distorcem a Bíblia. Por causa dessa teologia liberal, esses evangelicais, esse homem foi martirizado, porque ele bateu contra o sistema religioso. Mas o fato dele ter... Gente, você quer calar a boca de alguém? Você quer que o negócio vá, se propague? Mata quem falou a verdade. Vocês já pararam para pensar nisso? Quanto mais matavam as pessoas, mais o... Não, esse cara... Viam lá, ó, nos coliseus, as pessoas, crianças cantando, famílias morrendo, cantando. Achou, não, agora a gente cala a boca. Não, porque aquele povo que estava vendo aquilo, não, se são dispostos a dar a vida, porque isso aí é real, isso é sobrenatural, e eu quero viver isso. Vida, exemplo de vida. Esse cara, então, ele levanta esse movimento, é martirizado, e eles combatiam de cara, e falavam pecado original e salvação somente pela graça. Toda a pregação deles era pecado original, arrependimento. E a salvação não é por mérito, não é pelo seu esforço, é pela graça. As pessoas confundem salvação com perseverança. E a gente vai chegar lá. Os teólogos e filósofos, nessa época da teologia liberal, da industrialização, a igreja deixou de ser base de conduta, a igreja passou a ser filosófica. A igreja é só uma posição ética. É moralmente bom pertencer a uma religião. É ético você fazer parte de uma religião. Não quer dizer que ela muda a sua vida. Porque agora tudo é racional. Tudo se explica. Mas esse povo evangelical levanta e eles começam a bater de cara e falam assim, gente, tudo isso é muito bom. É muito bom quando ele é usado para o bem. Aí entra a teologia ortodoxa. O que é teologia ortodoxa? Teologia bíblica. Isso antigamente, né? Porque a teologia ortodoxa, o que as pessoas dizem hoje, são as teologias legalistas, que a gente vai chegar lá, né? Mas a ortodoxia, a igreja ortodoxa, na originalidade dela, era a igreja assim, tá na Bíblia? Beleza. Não tá na Bíblia? Não serve. Entendeu? Então isso vem da ortodoxia. A ortodoxia naquela época. A ortodoxia hoje é uma ortodoxia legalista. O que é legalismo? Eu me acho mais santo que a pastora Sandra, porque eu sigo rituais e ela não. O legalismo é a mesma coisa que farisaísmo. O que é isso? Eu acho que rituais, eu acho que litúrgicas, eu acho que o que eu faço, eu acho que o meu esforço vai produzir alguma coisa. E o outro que não faz, não merece. Não é digno, não é crente, não é salvo, porque não faz o que eu faço.
Eu sou o quê? Legalista. Eu não estou falando dessa ortodoxia. Esse legalismo veio da teologia liberal. Tudo que não presta veio da interpretação humana. Não da inspiração divina, mas da interpretação humana. E o que acontece? Eles se levantam com a defesa da fé, a teologia bíblica e tradicional. O que eles começam a fazer a partir de 1945? Bota escola dominical em todas as igrejas. Todo mundo precisa conhecer a Bíblia. Gente, eu sou de uma época, sempre estive envolvida com louvor. Se eu não participasse na escola bíblica dominical, Santa Ceia, não tocava. Era a doutrina da igreja. Mas o negócio era sério. E ainda dia de ceia, todo mundo, os meninos, tinha que estar de terno. Socialzão. Você acha o quê? Você vai para um fórum de camiseta e bermuda? Você não vai entrar. Você vai num fórum de chinelo? E boné. Boné? Você não entra. Peraí, você dá mais respeito para um juiz que é injusto do que ao justo juiz quando você vem à presença dele? Teologia liberal. Percebe? Banalizou o que você disse? Eu interpreto a Bíblia do jeito que me convém. Tem algum problema eu vir para a igreja de bermuda? Nenhum. Não tem. Dizendo meio que falta de respeito, né? Depende do contexto, não numa aula, viu, meu irmão? Não é falta de respeito. Não é a igreja que eu falo. Num culto. Né? Num culto congregacional. Você vem de qualquer jeito? Você só se for para chamar atenção. Percebe a diferença? Isso não é religiosidade, gente. Isso é respeito. É que essa onda, essa geração rasa hoje, acha que intimidade com Deus Deus é meu truta. Não, eu sou. Nossa, aquela pregação que ele. Ixi, se eu encontrasse aquele infeliz na minha frente esta semana, eu voava no pescoço dele, da pregação. Eu não sei, o Ed, você mandou pra eles, Ed? Manda pra essa galera. Porque ele, olha a pregação do cara, eu sou igual a Jesus. Se bobear, eu sou mais que Jesus, porque ele disse que eu sou mais que... depois você manda pra galera, Ed. Gente, eu falei assim, se eu visse esse homem essa semana, eu precisava voar no pescoço dele. Eu ia ser das antigas, eu ia falar assim, papai, dá licença. Fecha os olhos um minutinho. Fecha os olhos um minutinho. Que absurdo, gente. Ah, me perdi meu tempo em querer saber. É um pregador dessa geração nova. Pregador novo dessa nova geração. Enfim. Em 1929, um pastor negro batista se levantou. Ele lutava contra a segregação racial e injustiça social, mas de forma pacífica. Vocês devem saber o que eu estou falando, né? Martin Luther King. Vocês sabem que ele foi morto porque ele bateu contra o sistema. Contra quem Martin Luther King falava? Contra governos? Não, ele brigava sim pela segregação social, mas os próprios cristãos não defendiam isso. Então ele lutava por uma igualdade, igual na Rua Azul, sabe? O grande movimento que aconteceu, e o que mais impactou, é porque tinha aquela coisa de segregação racial, negros e brancos não se misturavam, e no evangelismo, no coisa da Rua Azul, era brancos, negros, não tinha nada. Tanto que o pastor da igreja, além de ser negro, ele era cego de um olho. Unidade do corpo, gente. Evangelho é isso. Deus não tem acepção de pessoas. Não tem melhor, não tem maior, ao contrário, o maior do meu reino é o menor. Não existe esse negócio. Então ele vem e começa a combater de forma pacífica, porque o reino de Deus, você já viu Jesus tirando aquele momento de Jesus virando as bancas do... Oh, eu amo esse Jesus. Um momento de libertação. É. Eu vou libertar. Ele precisa de mais força. Tirando esses momentos, um outro momento em que Jesus fez rude, não. Gente, tá na hora também da gente começar a ser maduro.
Parar de mimimi, de milindria. E vamos começar a ser mais adulta aí. A pessoa é mais ríspida. Não, gente. Vamos crescer. Tá na hora, né? Passou da hora. Porque às vezes a gente é ríspido, não é porque a gente ama e não tá conformado de ver você caindo. Então Jesus chega para os discípulos: Jesus, melhora essa pregação aí que o povo tá indo embora. Não tá legal. O povo não tá gostando. Jesus olha pra cara do bichinho e vai com ele. Eu já imagino que Jesus fechou na cara. Tá fazendo o que aqui? Vaza! Tá aqui aí. Tá fazendo o que aqui? Eu tô pedindo pra você ficar? Eu não tô pedindo, preciso de você? Nunca precisou? Você percebe a diferença? E a gente fica: Jesus não me ama, Jesus não me quer, Jesus não me deu, Jesus não faz, Jesus prometeu. Ah, gente, vocês não sabem o que é ser cristão, não. Vocês não sabem quem é Jesus. Vocês não sabem o que é evangelho, vocês precisam crescer. E sabe o que traz crescimento? Palavra. Não é ficar ouvindo pregação o dia inteiro, sem conteúdo, com palavras de efeito. É Bíblia, é comida, é arroz, é feijão, feijoada, é carne com carne de panela. É substância. Não é você vai vencer, você vai... Se você é cristão, você sabe que você já venceu, não importa a derrota, o fracasso, a frustração, a luta que você esteja passando. Você é vencedor e acabou. Menino é que não tem essa concepção. Menina é que acha que tem que estar aqui, ó, para ser vencedor. Não conhece o evangelho, gente. Não conhece o evangelho. O evangelho não é para criança, não. O evangelho é para gente grande. Percebe? E aí vem essa geração da teologia liberal e combate. Martin Luther King vem. E tem um homem, gente, que até hoje, eu conheci. Você deve ter conhecido. O maior evangelista que já existiu na humanidade. Alguém? Chuta? Billy Graham. O que Billy Graham vem e faz? Gente, é salvação, é pecado, é arrependimento. Você pode procurar qualquer pregação do Billy Graham. Nenhuma tá. Você vai vencer. Tem chave de casa, tem chave de carro. Não tem. E milhares de pessoas se converteram pela pregação de um homem. A gente é frouxo mesmo. Um homem. Ele ia pra televisão, quando a televisão ainda era novidade. Não, vamos usar esse negócio aí para o evangelho. E ele arrebentava. Olha as pregações daquele homem na televisão. Ele arrebentava. Raça de víboras, era João Batista, né? Mas ele citava: vocês são escarnecedores, iníquos, pecadores. Ele fala, nós precisamos nascer de novo. Olha as pregações dele. Convido você a conhecer o maior evangelista que já existiu, Billy Graham. E aí eu vou te falar: não, ameniza a pregação. As pessoas precisam de mais fé. As pessoas precisam de mais motivação. As pessoas não precisam frequentar clube social, não, igreja. É um clube, né? Não, porque eu vou para a igreja, eu quero ouvir uma palavra. A palavra transforma, a palavra muda, a palavra que edifica. Tem 3 propósitos: edificação, consolo e exortação. É óbvio que depois de uma exortação vem um consolo. Porque Deus é Pai. Porque Deus é Pai. Você prefere o quê? Vai, continua, filho. Vai pro inferno. Vai. Ou você prefere? Muda. Sai dessa. Tem coisa melhor pra você. O que você prefere ouvir? É aquele macaco, né? Que eu dei um exemplo aqui já numa aula. Ele vai preferir ficar comendo banana e ser feliz. Ele não vai preferir tomar choque. Mas o evangelho é isso, é confronto. Tomar choque, né? É tomar todo dia. Ou tu mata a tua natureza. Gente, a gente tem que nascer de novo. E nascer de novo é. Não, gente, nascer de novo não é mudar comportamento. Nascer de novo é nascer de novo, percebe? Tudo que eu fui não existe mais. Tudo que eu vivi não serve. Eu nasci de novo, uma nova vida.
Mas tem gente que quer começar lá em cima. Tem gente, é monstro, né? Porque quem não começa a beber já começa grande. Ou é aquele, como é que é o nome daquele? Benjamin Button. É um Benjamin Button. Vai velho, gente. É uma normalidade, né? Ninguém começa grande. Nascer de novo, gente. É necessário nascer de novo. E vamos lá. Billy Graham, 200 milhões de pessoas. E mais 3 milhões decidiram por Cristo. Fora as pessoas que não puderam ser contadas em uma pregação de Billy Graham. Num estádio televisionado. A gente é frouxo. Aí você pergunta, o que esse homem tinha que a gente não tem? Uma pausa, silêncio. Tem gente que tem coragem. Determinação. Tem gente que tem determinação. Mas não tem conhecimento. Tem gente que tem dom. Tem gente que tem 10 mil vezes mais talentos do que eu. Mas não tem preparo. Não tem disposição. Tem muita gente que tem preparo. Tem conhecimento. Tem até disposição. Mas não tem coragem. Corre para um lado. Por isso que a igreja é um corpo. Por isso que a igreja é um corpo. Por isso que a igreja ninguém anda sozinho. Pé não anda sozinho, mão não anda sozinho. Por isso que a noiva não é uma mão isolada. Por isso que a noiva é o corpo. E o que me falta em mim tem que ter sobra em vocês. E junto a gente forma a noiva. Agora experimenta dar isolado para ver. O que vai acontecer? Um reino dividido. Não subsiste. Por isso que a gente é fraco. Porque não há na história da humanidade um povo tão dividido quanto o povo cristão. Nem corintiano, não posso falar de corintiano, o pastor é corintiano. Vou falar de nem São Paulino é tão dividido quanto os cristãos. E isso começa lá desde Tiago, João. Mamãe, fala lá com Jesus, vai. Dá um jeitinho. Coloca eu à direita. Coloca meu irmão à esquerda. Um sempre quer ser melhor do que o outro. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é pior que ninguém. É cada um no seu quadrado. E assim funciona bem. Respeitando um ao outro. E aí, totalmente devoto à Bíblia. Eu fiz uma pergunta, ninguém respondeu, então eu vou responder. O que Billy Graham fazia? Estudava a Bíblia. Unção, Orava. A unção só vem para quem estuda. a presença. A unção é a presença. Falava simplicidade. Ora, simplicidade. Mas por quê? Ele era um evangelista. Ele não era um pastor. Ele não era um pregador. Ele era um. O que o evangelista tem que fazer? O evangelista tem que pregar uma palavra simples. Que as pessoas entendam. Vai, pastor. Pastor não é evangelista, não. Pastor é pastor. Pastor é paciente. Pastor cuida. Pastor corrige. Pastor é diferente. Um evangelista, ele vai trazer uma palavra evangelística. Não é você vai vencer. Não. Arrependa-se. Jesus te ama. Inferno existe. É uma das pregações dele. Céu também. Muda. É isso. Então o evangelista, ele estudava a Bíblia. Passava tempo com Deus. Era essa a vida dele. E pregava a palavra. Mas, assim, o meu conceito hoje, atual, de igreja atual, as pessoas, antigamente, tinham mais temor. Então, buscavam mais a Deus. Hoje não. Em função da modernidade, a globalização, as pessoas já não querem saber de Deus. Aí vem o evangelista, cheio da unção de Deus, claro, Deus se move.
que sofrer. Você tem que ser rico, se você não for rico, você não vai mostrar a glória de Deus. Então, Mas o público muda a pregação? não entendi. Mas o público muda a pregação? Não. Por causa do público eu vou mudar a pregação? É exatamente, é isso que eu quero. Aí você Mas é isso que tem acontecido. É o que está acontecendo. Você não consegue, você fala a verdade e as pessoas Você não não consegue querem juntar uma ouvir. multidão. As pessoas não querem ouvir. O público não tem, eu acho que o público tem mudado pelos números de pregações iniciadas em promessas. A culpa é nossa. Promessas. Exatamente. 70% da culpa dessa geração Nutella é nossa. Vamos dar um exemplo da nossa própria igreja aqui. Né? Aqui a gente é palavra, é mudança de vida mesmo. É um povo que está sendo preparado para morar no céu. Aí eu fico me perguntando por que tem uma rotatividade de visitantes e os visitantes não permanecem. Porque confunde a cabeça. Por quê? Porque a palavra que a pessoa quer ouvir não é a que está sendo ministrada. Ela vê o que para ouvir? Eis que te digo, a pessoa quer ouvir quer revelação. Eis que te digo, olha, você é vencedor. Não estou criticando, porque eu já passei por isso também. Mas um exemplo claro é que a gente vive aqui na igreja. E glória a Deus, que a gente vai manter assim, não importa se 2 ou 3, que vai morar com Cristo no céu. Isso é evangelho. Exato, é reino. Mas é culpa da modernidade. Porque a pessoa que não é edificada, ela escolhe o que ela quer ouvir. Aliás, Aí gente, eu vou citar a igreja. Bíblia, segundo Exato. Timóteo. É onde confunde, é onde confunde. Ah, Nos não, últimos vou ouvir dias, aquela. haveria Aquela ali vai falar que eu quero. comissões nos ouvidos. Então, Em que as pessoas procurariam É. a palavra que E não aceitariam. fale os corações e só não concluindo, aceitariam então, a só verdade. concluindo, tem muitos Billy Grahams ainda hoje, cheio do poder, cheio da graça. Mas não alcança multidões porque as pessoas não querem. Meu amor, você quer mais um Billy Graham do que Noé? Exato. Mais Billy Graham. E quantos Noé salvou? E quantos Noé salvou? Eu imagino quantos ele pregou, né? E Jesus em Mateus diz o Pra quê? Que nos 120 últimos dias pra que quantos antecederiam pregou? a vinda do Messias seria como nos tempos de... Não é. O que te surpreende? Pra quantos ele pregou? É, porque às vezes a gente fica, nós ficamos nos comparando, mas, poxa, se eu ganhar uma alma, a Bíblia fala que vale mais do que o mundo inteiro. Se você salvar a sua, você já Exato. tá no lucro. A festa no céu, uma alma que se arrepende. Então, ou seja... Mas eu vou te falar uma coisa, pastor. Nós somos os Billy Grahams dessa geração. Amém. Eu vou te falar uma coisa. Uma coisa é certa. Quem se permitir ser trabalhado, ser tratado pela palavra, vai ser salvo. E assim, o fato de eu não ter público não me tira a responsabilidade de pregar. Porque Noé não deixou de pregar. Jesus não deixou de pregar. Os discípulos não deixaram de pregar. A igreja primitiva não deixou de pregar. E a Bíblia nunca foi atualizada. Nunca, e não precisa ser. Nunca foi atualizada. Essa galerinha que distorce a Bíblia é que precisa ser aplacada. Não, precisa voltar à raiz. E só vai aplacar, porque hoje, se você estudar a Bíblia, não vai mais existir grandes avivamentos, como existia naquela época. Mas vai existir grandes, pequenos avivamentos. Porque Deus está separando o povo que é dele. Percebe? E ele diz que haverão 2 na cama, um será levado e o outro será tirado. Jesus está voltando. A verdade é essa. Então, vamos lá, porque eu tenho 20 minutos e eu preciso falar muito, eu preciso abrir o entendimento de vocês em relação a isso. Quando esses evangelicais entraram na igreja e eles levantaram, eles começaram a pregar o evangelho e trazer essência. Billy Graham vem, ele estabelece uma cruzada evangelística e ele é tão assim de Deus que ele reúne todas as igrejas, todas as denominações, independente de litúrgicas, independente das coisas, eles estabelecem uma ortodoxia. Eles
eles fazem um pacto de Lausanne, na Suíça, em 1974. Ó, pastor, e eu já estava quase para nascer. Já estava nascendo a geração. Nutella. Que geração? Nós somos geração raiz, pô! A última geração. Nós somos a última geração. Geração. Agora pula agora. Nós somos a última geração. Última geração. Pacto de Lausanne? Pacto de Lausanne. E onde eles vêm com o objetivo de evangelizar o mundo. O verdadeiro evangelho. Compromisso, eles assumem um compromisso teológico e hermenêutico. O que é hermenêutica? A Bíblia explica a própria Bíblia. E com isso, as pessoas, elas carentes de alma e um evangelho manipulador, as pessoas, tudo que elas queriam ouvir era o quê? Que a minha vida vai ser mudada. Mas a minha vida mudada, não transformada. Não é eu ser transformado, é a minha condição de vida ser transformada. Era isso que as pessoas queriam. Então os pentecostais, que cresceram exorbitantemente, porque eles iam para a igreja e eles sentiam aquele frenesi, aquela movimentação do Espírito Santo, e quem já sentiu a gloriosa presença do Espírito Santo sabe que é êxtase. Você não quer sair dessa presença. E isso foi se propagando. E todo mundo queria isso. E eles começaram a fugir da realidade para viver só disso. Então eles deixaram os princípios bíblicos para viver de momentos, porque os momentos eram mais agraciados. Só que momentos não traziam transformação. Então eles não tinham a vida transformada. Eles tinham a vida saciada pelo momento. E isso cresceu demais. E no começo cresceu mais as pessoas mais fragilizadas, mais fracas, economicamente e culturalmente. Porque elas queriam uma fuga da sua realidade. Porque a verdade do Evangelho não é isenção de dores. Mas eles já tinham uma vida difícil. E tudo que eles queriam era a isenção de dores. Então a Bíblia foi deixada um pouquinho lá. E com essa grande crescimento de igrejas pentecostais, que, para ser sincero com vocês, teologicamente elas nem eram consideradas como igrejas fundamentalistas, nem igrejas básicas. Recentemente Deus tem aberto a mente dos teólogos para entender que de cada povo, de cada tribo, Deus levanta alguém. Deus tem o povo dele ali. As igrejas pentecostais sempre foi vista com muita desconfiança. A verdade é essa. Teologicamente. Porque elas deixavam de dar base para a verdade da Bíblia para basear nas experiências pessoais que elas tinham. De monte, de quarta geração, de expulsar demônios. Então isso passou a ser base de doutrina e a Bíblia foi deixada de lado. E com isso o inimigo se aproveitou. E com isso o inimigo distorceu a verdade. E com isso muitas coisas que são reais, sobrenaturais, deixou de ser poder de Deus, presença, unção, e passou a ser misticismo. E o que nós mais temos hoje são crentes macumbeiros, crentes místicos, infelizmente, que vivem de rituais, que vivem de litúrgicas que não são bíblicas, das quais nós fizemos parte, das quais muitos de nós fizemos isso. Você lembra do dente de ouro, minha irmã? Eu falo da minha irmã porque a gente congregou na mesma igreja. Então a gente... dente de ouro. Não vou muito longe. Uma bacia d'água. Não vou muito longe. Portas. Não vou muito
para representar Campanhas. Naamã. 7 mergulhos de Naamã. Puro misticismo. Mas ignorância. Ignorância. Graças a Deus, Deus leve. Não minha, né? Minha foi mais passividade e cumplicidade. Porque eu mantive a minha posição diante. Mas eu participei. Sou cúmplice. Estou errada. Entendeu? Enfim. Essas novas igrejas começaram a crescer e depois desse pacto de Lausanne, eu preciso correr, eles entraram. O que aconteceu? Antigamente as igrejas, elas para ser abertas, elas tinham que fazer parte de uma convenção. Se você não tivesse parte de uma convenção, você não poderia ter igreja. E o que é essa convenção? Essa convenção, ela é o estatuto da igreja, é a sua profissão de fé. Ela diz as regras doutrinárias que você vai estabelecer, que você não pode fugir dela. É aquilo e acabou. E toda convenção é pautada na Bíblia. Mas aí, com a teologia da liberalidade, com a teologia liberal, eles abriram mão disso. E qualquer um poderia abrir igreja. Não precisaria mais estar debaixo de nenhuma convenção. Ou seja, se eu não concordo com a pastora Sandra, não, pastora Sandra, eu tive uma interpretação diferente da Bíblia. Eu vou e abro a minha igreja. Com a minha igreja. E assim, foi indo. E essa era de liberdade de igreja, ninguém mais se preocupou em fazer seminário, porque para você ser pastor, em qualquer convenção, você tinha que fazer seminário no mínimo de 4 anos, meu bem. No mínimo. 2 anos para ser missionário, 4 anos para ser pastor. E ainda era aspirante. Você ia passar 2 anos em experiência, não, meu irmão? 2 anos em experiência. Para depois você ser pastor. Se a igreja aprovasse, né? Tinha o concílio, tem ainda, a cada 2 anos o concílio regional. Tem ainda. Meu tio, eu vejo os meus tios toda vez que ele vem pro concílio para São Paulo. Ele é pastor aliás, todos eles são pastores, mas ele é da brasileira. E cada um abriu sua igreja. E surgiu as igrejas neopentecostais. As igrejas neopentecostais são aquelas igrejas que, na maioria das vezes, o pastor se auto-ungiu pastor. Na maioria das vezes, o pastor, por ele ter um dom ou ter um talento, alguém viu nele, às vezes tem até chamado. Viu nele um chamado, foi lá, pôs a mão na cabeça dele e ungiu, mas não tem preparo nenhum, não tem conhecimento nenhum, não tem estrutura nenhuma. E aí vem gerando reproduções do próprio despreparo. Porque não tem uma convenção, um norte, e não tem uma direção. E aí, essas igrejas não pentecostais, são as igrejas independentes, desafiaram a fé. Que pensar teologicamente diferente está tudo bem. Que se eu não concordo com o pensamento teológico, eu abro uma nova igreja, e a igreja ganhou multifaces. As megas igrejas que mais crescem no mundo não usam a Bíblia como estratégia. Como a pastora Sandra bem colocou, não interessa. Elas usam estratégias de marketing e sociologia para pregar um evangelho que seja mais aceito pela sociedade, que alcance acadêmicos, que alcance jovens, que alcance adolescentes, que alcance a alta sociedade. E há um estudo que diz que essas mega igrejas vão substituir as pequenas igrejas, justamente pela demanda. Assim, não entendi. Há uma pesquisa hoje teológica do Conselho Geral de Pastores no Brasil, por exemplo, que não só no Brasil, mas no mundo, que o futuro das igrejas como a nossa é acabar por causa das megas igrejas. Que todos vão se voltarem para as megas igrejas. É como se fosse um monopólio, então.
É uma estratégia do inimigo para fazer o propósito dele. Mas isso já está acontecendo. Mas eu acabei de falar. É agora. Não é o futuro, é agora. Estudo de agora. É o estudo de agora. Está dizendo que o futuro próximo da igreja, das igrejas fundamentalistas e bíblicas como a nossa, por exemplo, é ser aniquilada pelas megas igrejas. Mas tem algumas pessoas que já falaram pra mim, se não for pra ir numa igreja grande, ela não vai na igreja. Verdade, eu também. Se eu for pra ir pra uma igreja, irmão, eu vou pra uma igreja que já seja grande, que tenha renome, seja a igreja. Se for pra ir pra uma igreja pequenininha, eu não me convido. Eu também. Pois é, meu irmão, eu vim de igreja grande. Eu vim de igreja grande e não troco a minha igreja pelaquela igreja grande. Você está se convertendo para religião, não é para Cristo, não. Não é isso. Igreja grande não tem pastor cuidando. Igreja grande geralmente não tem um líder. Calma, que eu vou chegar lá, porque tem dois pontos. Eu vou, ninguém me vê, eu vou, adoro a Deus, cultuo a Deus, eu vivo o meu evangelho raso, tá tudo certo, eu vou pro céu e acabou. Isso é uma visão. Ninguém sente a minha falta no culto. Ninguém fica me ligando, me cobrando, mas a nossa igreja também não fica ligando e me cobrando pra ninguém. Você quer vir, vem, não quer vir, quem perdeu foi você. A gente te ama, ora por você, viu? Tem um outro polo. Qual é o outro polo? Porque com essa teologia neoliberal, eu falo com propriedade porque eu participei dela durante 3 anos, eu fiz estudo dentro dela. Durante 3 anos, passei por todos os estágios, escola de líder, encontro, pós-encontro, reencontro, encontro de santidade, todos os níveis. Até porque, em igrejas sérias, para você fazer parte de qualquer ministério, se você não passar por uma escola de líder, você não entra. Não importa o talento que você tem. Não importa o quão bom você seja. Se você não sentar para aprender a palavra e ser discipulado, você não sobe. Igrejas sérias trabalham assim. Igrejas grandes. Até mostrei no Instagram pra galera como que funciona o ministério de louvor numa igreja grande, uma igreja séria. O fundamento que era a igreja batista. Uma igreja séria. E um mega louvor. Com essa liberdade, vem o M12, G12, MMA, igrejas em células, igrejas com pequenos grupos, e vários tipos de igreja. Tem algum problema com célula? Não, porque a célula nada mais é que um grupo familiar. E qual é o propósito? Evangelístico. Quando é evangelístico, o propósito está o quê? Quando o propósito é, não, meu grupo tem que alcançar um número, porque eu tenho que apresentar relatório, porque eu tenho que apresentar resultado. Perdeu o propósito. Quando o líder da célula tem que receber oferta, que além dos 10% tem os 20% do sacerdote. Se você não dizima, não oferta na vida do seu líder, você está de banco, ninguém precisa saber, você está de banco. Usam a neurolinguística, paga as luzes, ambiente escuro, diminui a luz e faz palavras de repetições. Se chama neurolinguística. Isso é tática de manipulação. É excelente o propósito. Quem fez retiro de igreja aqui? A gente fazia bastante, né, minha irmã lá na Wesleyana, né? Bastante, toda convenção de jovem, adolescente, estava em todo, né? Filha, neta, sobrinho de pastor, nem se eu não quisesse, eu tinha que adotar. Nem quando eu não queria. Uma delícia. Gente, como era gostoso. Você era ministrado, você tinha o tempo do lazer. E era uma bênção. Mas, com essa nova ideologia, para que você entenda, deixa o seu celular na porta, você não vai falar com ninguém, e durante 3 dias você só vai ser ministrado. E tipos de ministração assim, cura interior, tipo de ministração que vai fazer você lembrar de todo o seu sofrimento passado, até do que você não lembrava você vai lembrar. Até do que você não sofria, você vai sofrer. E eles vão começar a te induzir que o teu líder é o teu pai. Ele é um pai espiritual. Para com essa palhaçada de pai espiritual que não existe.
Você pode ter referências espirituais, referências de homens e mulheres de Deus. Mas, pai, você só tem um espiritual e é Deus. E a pessoa te manipula, ela faz você acreditar que você nunca foi crente na vida, que você só é crente a partir daquele momento. Eu falo com propriedade. Eu, na sessão da cura interior, eu saí da sala. Eu falei, não, eu não participo disso. Eu só estava ali para cumprir protocolo. Porque eu não posso falar daquilo que eu não conheço. É verdade. Então eu falo do que eu conheço. Mas na hora que começou aquela, Deus me livre, eu não quero lembrar. Deus não se lembra mais do meu passado. Por que eu vou ficar trazendo meu passado aqui? Se Cristo me libertar, verdadeiramente sois livres. Chega! Saí da sala. Pensa que o encontro de santidade foi no inverno, num rio gelado, Pataguada de Naamã, ministração de Naamã. Você tem que mergulhar. O sangue de Jesus tem poder, mas eu estava ali para cumprir protocolo, né? Não ia receber certificado, tinha que receber certificado. Gente, tem muita coisa boa, mas muita coisa fora da Bíblia. Tudo isso para manipular pessoas, para fazer você entender, isso aí. Isso aí que você vive aí, essa religiãozinha rasa, vem pra cá. Não, aqui a gente vai te fazer crescer. Não, e é legal, porque a escola de líderes é muito bom, porque se você não fizer, você não cresce. Mas muita gente faz a escola de líderes não para aprender, só para crescer. O propósito nunca é ganhar vida, não é ganhar alma. O propósito é encher a igreja. O propósito é transformar a vida. O propósito é números. Números. Porque tem um relatório lá na convenção que eu tenho que apresentar. Ah, que número que você é? Gente, sem brincadeira, as conversas eram nesse nível. Os discipulados eram maravilhosos, que eu participei de discipulado. É extraordinário. Porque o discipulado te confronta. Era bem assim, deixa de ser mau caráter, deixa de ser mentiroso. Discipulado era excelente, porque ou você muda, ou tu muda. Mas o problema era o seguinte, você tinha que contar tudo. Você vai casar, tem que ter permissão do teu líder. Você vai fazer isso aqui, você tem que conversar com o teu líder, tem que ter a opinião dele. Isso é olha, confessar pecado para líder, gente. Olha o texto que eles usam. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Gente, vai ler contexto. Se você precisa desabafar, te aconselho, procura um pastor sério, que te ama e que não vai usar isso contra você. E que nem vai te olhar à medida do que você contou para ele. Porque tem isso, né? Tem pastor tão despreparado que você conta um negócio para ele e nunca mais você tem oportunidade na vida. E sem contar, conta a tua vida para todo mundo, viu? Estou falando da realidade da igreja moderna. Nada contra megatelões, nada contra ambientes de teatro onde a acústica é maravilhosa. Mas se você não for capaz de prestar a Deus uma adoração onde não tem acústica, num chão batido, onde não tem ambiente, você não é adorador. Eu não preciso de nada disso para adorar. Mas se eu adoro e Ele me dá tudo isso, eu estou feliz da vida. Mas eu não preciso de nenhum ambiente que favoreça. A gente não precisa de estratégia, a gente precisa só da presença dele. E palavra. Porque é isso que eu quero chegar. A igreja moderna hoje usa estratégias. Vamos trazer cantores, pregadores de renome. As pessoas não vêm aqui para ouvir a palavra, vêm aqui para ver pregador, ela vem aqui para ouvir. Ah, mas isso é só uma estratégia. Se Jesus não for suficiente. Não tem que falar uma linguagem, uma palavra que agrade mais aos jovens. A palavra é uma só. Você pode até usar uma linguagem jovial, mas se você mudar, distorcer a palavra para agradar jovens, você está fazendo qualquer coisa, menos pregar o evangelho. Isso é a igreja moderna, né? Eu estou encerrando com a igreja moderna. Se você precisa baixar a luz, gente, a gente apaga a luz para enxergar melhor no telão, né? É só por isso. Que fique claro. Que fique claro. A nossa igreja ali, pra mim é preto, que
que sou daltônica, mas não é preto, é cinza, viu? E a questão... Nós não somos uma igreja de coisa preta, e nada contra, porque fica um ambiente teatral, fica um ambiente de show, mas a gente não está aqui para prestar um show. É óbvio que se eu sou adoradora a Deus e vim aqui prestar um culto a Ele, se eu tiver a oportunidade de arrumar a acústica, arrumar o som, glória a Deus, mas isso não é a primazia. Primeiro eu tenho que consertar o altar, e o altar é a minha vida. Porque não adianta ser pouco caiado, fora lindo e dentro podre. Estou dando exemplos das igrejas modernas, das quais nós somos. Nós fazemos parte dessa geração, que por causa de perder membro, você deixa de falar a verdade. Nós somos essa geração. Essa geração que a gente sofreu pra caramba. Aí a gente passou a mão na cabeça desses jovens, esses jovens não respeitam as pessoas, não respeitam a liderança, não se sujeitam à determinação. Sabe, acham que Deus é liberdade. Se você quiser ir, meu irmão. Você não tá. Só mais 5 minutos. Acham que porque hoje essa igreja, essa geração, essa igreja moderna, você faz 6 meses de um curso lá e tá tudo certo, você já é pastor por causa do seu talento. E Jesus não está olhando para a transformação de vida, não para o seu caráter, nem para o seu preparo. Está matando a pessoa, colocando uma pessoa despreparada na liderança, matando ela e tantas outras que vão se sujeitar à liderança dela. Mas é essa geração, porque hoje o que interessa, números. A igreja, vamos atualizar a Bíblia para agradar mais aos corações. São os mega shows, né? Mega show. Claro que tem muita igreja séria, assim, mas tem muito mega show, gente. É de chorar, chegamos no fim. Na minha opinião pessoal, nós somos a pior geração das igrejas. Na minha opinião, cada um tem a sua. Até porque a gente conhece todo... Temos acesso a toda a história da igreja, temos acesso ao conhecimento, temos a internet, temos a Bíblia, temos tudo o que eles não tinham. E usamos isso para nos destruir. E eu vou encerrar, graças a Deus, essa nova onda da década de 70 e 80, nós somos a última geração, numa teologia triunfalista, os neopentecostais, voltada para o enriquecimento e felicidade pessoal, rompem com a igreja pentecostal tradicional. Porque é em 70 e 80 que nasce a igreja neopentecostal. Ela rompe com a Assembleia de Deus, por exemplo, que é a igreja tradicionalmente pentecostal, dividiu. E aí tem esse emaranhado de igrejas que você vê por aí. Você fala, nossa, pastor, mas você é mais uma... Nós só abrimos essa igreja por direção de Deus. Que isso fique claro. Ninguém saiu dividido, brigado, de litúrgica, não me sujeita, porque nenhum líder aqui, eu pelo menos, a minha vida toda, me sujeitei à liderança. A vida inteira. Eu não pulei nenhuma etapa da minha vida. Passei por todas. Então, surfa na onda do sucesso pessoal. Estou encerrando. Não faz questão de ser associado aos pentecostais. Tem a busca dos dons espirituais, mas opera muito mais na esfera de expulsão de demônios e milagres financeiros. Que um dia eu vou lá para ver se muda a minha vida também. O povo vai entrar. Tem muitas igrejas que o povo entra e sai rico, eu vou lá. Embora eu não quero ficar rica, eu vou lá para buscar para a pastora Sônia, que quer ficar rica. Eu não quero, eu vou falar, você me dá só uma comissão. Eu vou lá, busco riqueza para tu e tu me dá a comissão. Doutrina da prosperidade. No final dos anos 80, se adequa à sua cultura de acordo com a sociedade. E aí eu faço uma pergunta: será que é este o crescimento que nós estamos buscando como igreja? Como será esse crescimento no futuro? Numericamente? Ou precisamos retornar aos fundamentos bíblicos e crescer teologicamente de forma robusta e espiritualmente vibrante? Pergunta.
A geração mais privilegiada, agora é a minha conclusão da apostila, tá? A geração mais privilegiada é a geração mais perdida, egocêntrica e individualista, que se encontra 1 ou 2 vezes por semana para cultuar a Deus e acha que a igreja é isso. Igreja é comunhão, igreja é família. A proposta do Novo Testamento é uma grande comunidade onde as pessoas partilham a vida. Isto é igreja. Teologicamente, precisamos conhecer a Bíblia com mais profundidade. Por causa da facilidade de abrir igrejas, pessoas sem chamado, sem vocação, ou até chamados e convocação, mas sem preparo, sem conhecimento, geram e reproduzem erros teológicos, uma fé imatura. Redes sociais, exaltando pessoas como grandes líderes que não tiveram nenhuma formação, ou formação rasa, que nem conhecem a Bíblia, leva o nível das pessoas em relacionamento com Deus muito raso, pequeno. Muitas igrejas, agora eu usei a frase do Hernandes, pouca profundidade. Como a igreja deve se posicionar nas questões bíblicas? A igreja e o Estado devem manter um relacionamento amigável, mas não andar de mãos dadas para não confundir sua maneira de enxergar o mundo. O secularismo, desigrejados, mas eu termino dizendo que Deus não vai ficar sem voz na história. Deus nunca ficou e nunca vai ficar sem voz na história. A igreja vai crescer. Eu termino a minha aula dizendo que a igreja do Senhor vai crescer, voltar à sua essência e à sua relevância, à sua moralidade, o seu respeito diante da sociedade, não como entidade, mas como uma porta-voz que ressoa da eternidade a esta geração perdida. E eu encerro a história da igreja. Vou falar agora igual meu cunhado, o reverendo Paulo, conclamando a igreja a voltar aos fundamentos da doutrina da nossa fé e ao retorno do nosso reino. Obrigada pela presença.